Você já se sentiu um pouco perdido na sua vida com Deus, na sua vida de leitura bíblica? E muitas das vezes você, como um peregrino, vagando por essa terra, se viu deslocado, já que nós somos feitos por uma pátria celestial. Muitas vezes, no meio do texto, no meio da palavra, nós nos perdemos e deixamos de aproveitar a beleza que há nas Sagradas Escrituras, pensando em resolver esse problema. Imbuídos pelo Espírito, o livro Tesouros do Peregrino, escrito pelo pastor Leandro Peixoto e pelo Marcos Almeida, foi redigido para, de fato, marcar a vida de pessoas que querem aprender a ouvir a voz do Espírito através da leitura do texto e terem suas vidas marcadas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os tesouros do peregrino. Então, se assente comigo na mesa e vamos tomar um café juntos? Como diz o próprio autor, esta obra é um manifesto contra as migalhas, é um chamado para uma geração profunda no Senhor. Cara, eu posso falar para você, eu fui muito marcado por esse livro, por alguns motivos. Esse livro, o primeiro fato que me marcou é porque eu recebi ele em mãos de um próprio autor, creio que se tornou um amigo na caminhada cristã, na caminhada com o Senhor, no meio da edificação da igreja. De um deles, pelo Marcos, que ele foi formado no seminário Martin Bucer, e o pastor Leandro Peixoto, por sua vez, já tive a honra de conhecê-lo pessoalmente em uma das suas ministrações na sua igreja, e posso testemunhar que são dois homens de Deus que são aficionados pela palavra do Senhor. O Marcos, ele me entregou esse livro num contexto onde nós estamos falando sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o reino de Deus. E neste momento, eu comecei a perceber que eu estava tendo um dos maiores privilégios da minha vida, porque eu gosto de ler. Eu tenho muito prazer no ápice da leitura. E um dos prazeres que acho que todo leitor gostaria de ter quando se apaixona por uma obra é de conhecer o autor da obra, poder tirar uma dúvida. E eu estava diante de um dos autores, então para mim foi uma graça absurda conhecer esse irmão em Cristo e conhecer já recebendo a obra em mãos dele. E pastor Leandro Peixoto, um dos maiores pregadores, na minha opinião, da igreja brasileira, os maiores expositores bíblicos, uma exegese, uma hermenêutica muito profunda a respeito do texto, uma palavra muito que se aplica à vida das ovelhas que ele apacenta e das pessoas que o escutam, assim como eu. Então, cara, assim, eu acredito que você está lidando, você está prestes a saber que uma das maiores obras que você possa ler nesse ano, que possa abençoar a sua vida devocional e principalmente na sua vida de leitura bíblica. É sobre isso, sobre toda essa bagagem desse pano de fundo, que eu proponho que nós possamos entender um pouco mais do que se trata os tesouros do peregrino. Bem, e já iniciando um pouco, algo que tem que ficar claro. Este livro aqui, ele não é apenas para pessoas mais velhas na fé, por assim dizer, mas pessoas também estão começando. E nem só para as que estão começando, mas também para as pessoas que já têm mais maturidade cristã. Esse livro ele se propõe muito a mostrar uma intencionalidade de, ao nós lermos o texto, nós percebemos coisas como o contexto imediato, como eu reflito durante o meu tempo devocional. Se nós olharmos aqui para o sumário, nós vamos ver que os tesouros peregrinos é dividido em 3 grandes partes. A primeira delas são os tesouros da vida espiritual. Segundo, são os tesouros da vida eclesial, da vida da igreja. E o terceiro, os tesouros referenciais. Em cada parte há uma construção intencional para que eu e você, à medida que lemos, nós possamos ser envoltos em um modo de pensar a respeito da palavra. E veja, o modo como é proposto, ele é muito direto. Eles possuem vários acrósticos, ou seja, um deles, um dos que eu mais gostei, foi o revelar, ou seja, quais são as intenções, as perguntas pelos quais eu tenho que fazer um método para que eu saia do papel para a prática. Então, revelar seria R, de refletir em boas perguntas, examinar o gênero, V, viajar no contexto original, novamente, estruturar o trecho, L, levantar a grande ideia, A, apontar para Cristo e R, resposta desejada. Bom, já no primeiro capítulo você vai encontrar o evangelho em síntese, entendendo as principais pessoas que envolvem essa história. Ou seja, quem é Deus, quem é um homem, ou seja, pecado e queda, Cristo, obra redentora, e a resposta, o chamado, sempre imbuído de referências bíblicas, notas de rodapé, citações, enfim. Também você vai perceber que é uma história e um único drama em vários atos, ou seja, o ato da criação, o ato da queda, o ato
da redenção, as promessas do Senhor, o ato da consumação. Então esse aqui é um livro que você vai imergir em estar ali com profundidade a respeito das verdades da palavra de Deus. Ou seja, você que se sente perdido, cara, por onde eu começo, por onde termina, peraí, é Antigo Testamento, é Novo Testamento, como é que eu vou interpretar isso? Como que eu vou ver sentido no contexto geral da palavra de Deus? Não se preocupe. Aqui você encontra isso. Aqui você encontra de forma muito clara e de forma sem aquela teologia muito robusta, mas que, apesar de não ser tão robusta para o tipo da obra proposta, mas é uma teologia que possui sua eficácia e valia tremenda. Também você vai encontrar aqui como estruturar diferentes tipos de textos narrativos, epístolas, formas e também com muitos exemplos, poesia, salmos também, com certeza. Então, aqui ele vai destrinchando na parte do revelar, como eu mencionei agora há pouco, palavra por palavra, letra por letra, o que significa o R, o E, e vai indo e vai te dar um método totalmente personalizado para que você interprete. Também vai ter uma parte dos movimentos, né, os 4 movimentos, forma de orar trinitariamente. Não, irmãos, foi uma das minhas primeiras leituras do ano, com toda certeza. E diria, este é um livro para releitura, um livro para presentear, com toda certeza, mas um livro para releitura constante, para que a sua vida devocional seja constantemente, ela passe por uma curadoria através dessas páginas. Aqui também entrega uma bússola para que você possa analisar e interpretar as etapas do diálogo em que o texto nos convida a refletir. Certamente passa pela família, passa pelos interesses, passa pela mensagem do evangelho e pelo encerramento, o convite e a resposta. E tudo isso, se você tirar a primeira palavra de cada letra, você vai chegar ao firme, que é a chave mestra, de fato, onde você vai refletir sobre essas questões. E ao final do livro, você encontra uma série de livros e pregações que de fato transformaram a história da igreja e que de fato ainda continuam a transformar. Eu recomendo esse livro e eu quero te falar que você tem a oportunidade de ser abençoado. Se você é de Goiânia, não deixe de visitar a Segunda Igreja Batista aqui. Ela é uma igreja muito fiel à palavra do Senhor, o seu pastor Leandro Peixoto, e todo o time pastoral, acredito da mesma forma. Também o Marcos, homem de Deus, de uma estirpe tamanha, que eu tenho o prazer de falar que é um amigo, é um irmão em Cristo. Então, este livro, Os Tesouros do Peregrino, ele é um livro que é dado para as pessoas que estão buscando ter uma vida devocional intencional, a leitura da palavra de Deus, com consistência, com cada vez mais, saber refletir sobre o que lê, saber aplicar sobre o que lê. E também pessoas que estão buscando mais, eu quero me aprofundar mais na vida, na busca da profundidade ao Senhor. Os Tesouros do Peregrino. É isso. Eu recomendo de 0 a 10. 10, 11 com toda certeza. E é isso. Esse foi o vídeo. Primeiro review desse canal. Eu quero saber o que você achou. Comenta aqui embaixo. E é um prazer estar aqui com vocês sempre. Vamos pra cima.